Boa noite. Hoje nós temos mais um episódio sobre histórias de sucesso. Pessoas que passaram pelo nosso colégio e hoje voltaram para nos contar um pouquinho sobre a trajetória, que viveram no Colégio Beca e como está a vida agora, depois de alguns aninhos, meninas? Que se formaram no nosso colégio. Vamos começar por aqui? Vamos. Se apresenta, Cá. Então, meu nome é Camila Arcas, eu sou fisioterapeuta, hoje atuo como docente, foi uma coisa mais recente, assim, mas era uma vontade que eu já tinha, então, construí toda essa carreira, graduação, especialização, mestrado e agora na docência. Show. Seguindo os passos de Mamis? Seguindo os passos da Mamis. Camila, pessoal, é filha da nossa querida Kátia Arcas. Oi, gente, eu sou a Priscila. Hoje eu sou consultora de implementação de sistemas. Na verdade, eu sou formada em gestão comercial e marketing. Trabalhei 10 anos com compras de varejo de moda e decidi depois dos 32 que estava na hora de alguma coisa nova. Então, hoje eu trabalho com tecnologia e é isso. Por enquanto é isso. Oi, gente, eu sou a Marina Napolitano. Me formei em jornalismo, mas trabalho com recrutamento e seleção desde quase sempre. Trabalhei muito pouco com jornalismo. E hoje estamos aqui para contar um pouquinho da nossa trajetória até agora. Show. 3 profissões incríveis, né, meninas? Sim, bem diferente. E bem 3 diferente. caminhos, 3 caminhos muito diferentes, né? Um do outro. Durante o colégio, eu vou começar aí mais ou menos pelo fim e a gente volta. Tá. Durante o colégio, você já imaginava que você faria físio ou não? Em que momento foi essa decisão? Quando eu tava na 8ª série, a gente tinha educação vocacional com a professora Marisa. E aí ela pediu para que a gente pesquisasse sobre profissões e levasse uma que a gente achava que se identificava. Eu sempre gostei muito de jogar, de esportes, educação física. Eu tava sempre participando, campeonato interno. Então, eu tinha esse olhar da fisioterapia no esporte. E a minha avó materna também teve um problema de saúde. Minha avó paterna teve um problema de saúde. E ela tinha home care de físio em casa. Então, eu também interagia bastante com essa fisioterapeuta que ia na minha casa. E eu achava interessante o que ela fazia com a minha avó. Então, quando a professora Marisa pediu, eu falei, acho que eu vou olhar a fisioterapia. E aí, eu vi que tinha um leque de coisas dentro da fisioterapia, né? Sim. E aí, eu falei, vou levar sobre isso. E aí, levei, ela fez lá um diagnóstico, né? Que tinha uma alta compatibilidade. E eu digo que eu tenho sorte, porque nessa, né, de ensino médio, a gente ainda pode mudar muito de ideia, né? Mas não, eu segui firme que eu ia fazer fisioterapia, e foi. Que legal, né? Que curioso. Escolheu bem novinha, então, né, Cá? Que eu tinha, 8ª série, eu tinha uns 14, 15 anos. Bem novinha. E você, Pri, como que foi? Eu não tinha ideia do que eu queria fazer da minha vida. Eu tinha achismos, né? Eu achava que eu queria ir também para a área da saúde. Então, eu achei que eu daria uma ótima enfermeira, né? Achei que eu seria uma ótima advogada. Então, quando, na verdade, eu terminei o ensino médio, eu prestei vestibular para 2 áreas. Eu prestei para enfermagem e prestei para direito. Acabei escolhendo seguir a carreira de direito. Eu falei, não, eu acho que isso tem mais a ver com o meu perfil. Eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de conversar, né? Muito de ler, de estudar livros e tudo mais. Falei, não, acho que deve ser este o caminho, né, da minha carreira. Fiz 3 anos de direito. E enquanto eu estava estudando, né, na faculdade, eu comecei a trabalhar. Eu falo que todas as minhas profissões eu caí de paraquedas. Porque eu comecei a trabalhar numa empresa de compras, né? Eu comecei a trabalhar na Dafit, no e-commerce de moda. Na época que e-commerces eram novidades no Brasil. A Dafit tinha 4 meses quando eu comecei a trabalhar lá. E aí comecei a me envolver com a área de compras. E quanto eu mais me envolvia na área de compras, menos o direito me parecia a profissão correta. Menos tudo aquilo que me era apresentado e tudo aquilo que eu estudava parecia que era o que eu deveria fazer de vida e de carreira. E compras começou a crescer e aquilo começou a me brilhar os olhos e eu me via fazendo aquilo como profissão pro resto da minha vida.
Então, depois da pandemia e de 2 bore-outs, porque todo mundo fala muito do burnout, mas ninguém fala do bore-out, do tédio, né? Eu decidi arriscar tudo e mudei de carreira e fui para tecnologia sem formação, sem conhecimento, sem experiência. E hoje eu tô há 4 anos exercendo já essa nova profissão, muito feliz. Realmente me encontrei nessa nova profissão, nesse dia a dia, né, da tecnologia, dos avanços, né, de todas as mudanças que a gente está vendo aqui. Então, minha carreira foi completamente diferente da cá. Não sabia o que eu queria fazer, não planejava estar onde eu estou, mas estou muito feliz por estar onde estou hoje. Que bom! Sim. Acho que ela era a única que sabia o que queria fazer, porque eu também não fazia ideia. Como que foi com você, Má? Na verdade, eu não sei exatamente de onde surgiu, mas eu lembro que eu queria fazer moda. E moda, imagino que até hoje, assim, não só um curso, mas tudo que envolve o curso é muito caro. E eu acho que até esses dias a mãe da Camila, né, a Kátia, tava comentando disso. Eu acho que a minha mãe chegou nela e falou: Kátia, pelo amor de Deus, faz ela desistir. Sabe? Não tem condições. Pegue uma das suas varinhas e jogue um poder na Marina. Exato. Mas aí eu fiz, durante o colégio, eu fiz curso técnico. Na época chamava design gráfico, né? Mas era um curso de comunicação no geral, mas com foco em design gráfico. 1 ano e meio, acho, de formação. Porque era isso, não vai ser moda, algo relacionado a isso. Descobri que não era aquilo de jeito nenhum. Me formei e tudo, mas descobri que não era aquilo de jeito nenhum. E aí, no 3º colegial, uma menina da minha sala, né, eu tava no Beca, nem era comigo que ela tava conversando com uma outra pessoa, e era sobre isso, né, o que você vai prestar de vestibular e tal. E aí, eu escutei ela falando, eu vou prestar jornalismo. Eu falei... Por que não? Você gostava de escrever, né? Eu gostava de escrever, escrevia bem, era elogiada por isso. Falei, acho que tá aí, acho que eu vou prestar jornalismo. O que era exatamente? A minha mãe sempre trabalhou em editora, então até tinha um certo contato ali, mas nada que eu tivesse, assim, desenhado pra mim. Aí eu falei, acho que é isso. Aí acho que eu prestei jornalismo e relações internacionais, fui pro jornalismo, me formei, assim, eu acho que não que eu não tenha gostado, eu gostei do curso, enfim, gostei da formação em si. E diferente do design gráfico, não é que eu descobri que eu não queria fazer aquilo, mas é isso, assim, acho que a vida vai levando a gente para outros caminhos. E aí, acho que cabe a nós também, às vezes, nos escutarmos e falar assim, acho que, então, é isso. Aí eu cheguei a estagiar numa startup, na época, de tecnologia, com foco em jornalismo e tal. E aí, na época, dentre algumas atividades que eu fazia, eles precisavam de alguém para recrutar pessoas da América Latina. E eu achava que falava espanhol na época, né? E eu falei, não, claro, né, vou ajudar. E foi aí que eu falei assim, nossa, é isso. Aí, depois de 2 anos, né, eu ia ser efetivada, mas aí para me voltar realmente para jornalismo, né, porque apesar de eu estar numa vaga de jornalismo, pelo menos o último ano do meu estágio foi focado em recrutamento e seleção para para recrutar gente de fora. Gente na Chile, enfim. E aí eu sentei com a minha gestora na época e falei assim, legal, quero ser efetivada, claro, mas eu não sei se é jornalismo que eu quero mais. Tem, né, a oportunidade de ficar... Era uma startup, era muito pequena. Né, de ficar dentro de recrutamento e tal. E aí deu certo, e daí fui desde então. Aí literalmente eu acho que assim, a profissão me escolheu. Mais do que eu ter escolhido, foi a profissão que me escolheu. Sim. E eu falei, é isso. E tô até hoje. Mas olha só, tô aqui tentando fazer alguma conexão, né? Não sei se estou muito errada, mas eu vejo muitas conexões entre o jornalismo e o recrutamento, né? Pessoas... Porque você está entrevistando o tempo inteiro, ela tem que entrevistar as pessoas. Né? E você entrevista num grau de profundidade, assim, absurdo. Você tem que saber a pergunta certa. A pergunta certa. É claro que dentro do recrutamento... eu preciso identificar alguns talentos, habilidades. Habilidade. O mundo corporativo falando é mais forte.
Eu tenho que, né, identificar o perfil e tudo mais. Dentro do jornalismo, é claro que são outros tipos de pergunta, né? Porque são outras coisas que a gente tá debatendo ali. Pra, obviamente, tirar uma informação. Mas é isso, tem muita conexão. Acho que se o jornalismo me ajudou realmente, né? Acho que em momento nenhum eu penso no jornalismo como, nossa, foi algo que eu fiz e totalmente descartável. Não. De jeito nenhum. Com certeza, dentro do meu dia a dia hoje, mesmo que eu queira pensar que não, tá ali todo dia. Mas isso foi uma coisa que eu até levantei com a Cá, que a gente tava conversando, acho que semana passada. Nenhuma experiência pode ser descartada. De jeito nenhum. Porque, assim, eu trabalhei 10 anos com compras, hoje eu trabalho com tecnologia. Tudo o que eu faço de implementação dentro do sistema com os clientes que eu trabalho são voltadas a compras, controle de estoque, vendas, são coisas que eu passei por experiência de 10 anos. Eu tenho 10 anos de conhecimento de negócio daquilo. Então, quando eu converso com o cliente... Você sabe exatamente do que você está falando. Você sabe o que ele procura. Exatamente. E aí você tem como desenvolver um produto totalmente personalizado para ele, porque você entende das necessidades dele, né? O que ele precisa no dia a dia dele, e eu consigo dizer, olha, o meu sistema faz isso. Você vai ser atendido 100% por ele. O meu sistema não faz isso, mas a gente consegue customizar isso para você. Show. Então, toda a experiência, independente do que seja da faculdade, seja de um curso que você faz, de uma profissão anterior, tudo você vai utilizar no futuro. E o que você aprendeu na escola também. Também. Tudo, Não, né? Isso é nunca muito desperdiçado. importante. Exatamente. E sabe que vocês três, falando sobre a experiência de vocês, eu fico lá imaginando hoje os nossos estudantes, né? Principalmente do ensino médio, passando por essas questões, passando por essas dúvidas e tendo que escolher. Só que tem uma diferença hoje em dia. Hoje, eles já sabem, porque nós, educadores, já sabemos que a maioria das profissões do futuro ainda nem existem. Sim. Nós estamos preparando estudantes para profissões que estão surgindo pouco a pouco. Na época de vocês, muito mais na minha, nós já sabíamos Era mais o que tradicional. esperar Era mais do nosso tradicional, futuro, era mais tradicional. Mesmo assim, por exemplo, a Pri. A Pri viveu uma experiência que tem muito a ver com isso. Ela foi para um lado, né? Essa questão da tecnologia, ela foi ficando cada vez mais forte durante a trajetória dela. Então, podemos dizer que era uma profissão, sim, do futuro, ainda é. Naquela época era mais ainda. Mais ainda. Sim. Ela encontrou a profissão e deu a sorte de estar muito bem preparada, né, para pegar ali aquele bonde. A sua questão também eram profissões que já existiam, mas elas se uniram muito bem. E aí você falou de habilidades, né, que você procura habilidades nessas entrevistas todas. E hoje no colégio, uma das nossas principais funções além de desenvolver a questão dos conteúdos tão tradicionais, como era na época de vocês, desenvolver também essas habilidades e essas competências aí para o mundo. Então, a colaboração, a comunicação, o senso crítico, a empatia, todas essas questões, né? Que, de alguma maneira, eu tenho certeza que desde quando vocês estavam no ensino médio, isso já existia de alguma forma dentro do colégio. Não nomeado desta forma, Sim, com certeza. Vocês conseguem, assim, ter uma visão e tentar lembrar desses projetos, dessas interações que vocês tiveram no colégio e que lá na frente, de repente, numa entrevista, num processo seletivo, de repente, no seu dia a dia, você enxerga e fala assim, nossa, mas nesse projeto eu tive a oportunidade de viver essa experiência, eu desenvolvi tal competência, tal habilidade, e isso me foi muito útil na profissão. Eu acho que todos os trabalhos que a gente tinha em relação a ter que desenvolver alguma coisa, projeto de feira cultural, que a gente tinha que montar teatro, a gente tinha que desenvolver figurino, tudo isso é importante, eu acho que independente da área, porque quando você chega na faculdade, você precisa desenvolver várias coisas. Então, eu acho que, na minha época, o que me marcou muito foi no colegial, a gente criou uma peça de teatro que se chamava Pizza Acadêmica. O nosso coordenador era o professor Alessandro, de matemática. Ah, eu conheci o Alessandro. E eu dei sorte que a minha sala tinham pessoas muito criativas.
tinha a Tainá, não sei se a Tainá já veio aqui, que depois ela até foi professora A Tainá de teatro. já veio, a Tainá Félix. Tainá Félix. Ela veio maravilhosa. Hoje ela trabalha com games, Games, com exato. toda essa questão cultural, da mitologia, e das questões da África e do Brasil dentro dos games. Tenho orgulho de dizer que foi minha colega de sala. Show! Aliás, pra quem não assistiu, o episódio da Tainá está incrível. E Tainá sempre foi do teatro, né? Uhum. Então, não, vamos montar o roteiro e tal. Então, eu lembro que sentamos eu, ela e mais uma colega. Um dia em casa chuvoso, escrevemos todo o roteiro e tinha uma ponta sarcástica, assim, da coisa, né? Então, eram todos os personagens da literatura, como se fosse aquele julgamento do Alto da Compadecida. Uhum. E aí, os personagens eram julgados pelas coisas que eles faziam nos livros. E o diabo declamava... É o Chan, mas ele, né, como em forma de poesia. Enfim, era muito legal. E no final, tudo acabava em pizza. Né? Então, Que é uma baita de uma crítica, né? Exatamente. Estávamos discutindo as cadeiras das letras. Esqueci o nome. Que, tipo, Paulo Coelho. Ah, tá. Academia Brasileira de Letras. As certo. cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Então, era isso que estávamos em discussão, né? Quem ia ocupar as cadeiras. Então, assim, são coisas muito importantes que marcam, né? Pra mim, marca até hoje. Foi um momento muito feliz que eu gosto de recordar. E que me ajuda muito também, me ajudou muito. Porque eu, por exemplo, preciso me comunicar muito com os pacientes. E às vezes preciso inventar coisas, né, com objetivos, mas você precisa adaptar coisas, criar coisas. Então eu acho que todos os professores que sempre estimularam a gente a fazer esse tipo de projeto, onde a gente tinha que criar, tinha que fazer uma coisa diferente, estimular a gente a pensar fora da caixa, eu acho que tudo isso contribuiu muito. Legal. E eu acho que isso vale para qualquer profissão, na verdade, porque para mim também uma das lembranças que eu mais tenho da época do colégio são os projetos em grupo e até mesmo festas que a gente tinha que fazer. Então, festa junina, o Dia das Mães, Dia dos Pais, né? São sempre processos que te estimulam a trabalhar em grupo. E na nossa vida adulta é o que a gente mais faz. Não, né? Porque você trabalha com tecnologia, você vai ficar ali sentada na frente do seu computador, não vai falar com ninguém. Imagina, a coisa que eu mais faço durante o dia é reunião. Eu falo com pessoas do mundo inteiro. Hoje, 9 horas da manhã, reunião com o pessoal da Índia que estava trabalhando lá 10 da noite. Então, assim, se a gente for pensar... Todos esses pequenos projetinhos que a gente tinha na época da escola, desde, né, dos 3 anos de idade, 4 anos de idade, o quanto isso foi importante para minha, né, para minha comunicatividade, assim, né? Comunicatividade tá estranha essa palavra, né? Mas para eu ser comunicativa, para eu conseguir conversar com todo mundo, sem ficar com vergonha, sem ficar ali sentadinha no canto. Pode parecer bobinho, né? Ensaio da festa junina da escola. Não, é um mega projeto. A coreografia. É um mega não é projeto ensaiar, é criar grupo, a coreografia de acordo com algum desafio que temos ali naquele ano, né? E pensa, você tá dançando ali com 20, 30 coleguinhas, né? E todo mundo tá no seu quadradinho ali, sem bater em ninguém. É um e você mega está projeto. se expondo também. Né? Mediante outros adolescentes, que nós sabemos que tem essa questão da exposição, é muito difícil, você está exercitando isso. Acho que muito mais hoje do que na nossa época, né? Então, sim, eu acho que qualquer pequeno projeto pode moldar muito o seu futuro profissional. Né? E eu acho que, ouvindo elas falarem, né, tava tentando lembrar um pouco aqui, porque acho que nesse sentido a minha experiência foi um pouco diferente da delas, assim, acho que os meus 2 últimos anos de ensino médio, e não querendo apontar dedo pra colega nenhum, mas eu tava numa sala que era todo mundo muito desengajado. Ninguém queria fazer absolutamente nada, ninguém ficava feliz com nada, não tinha festa junina, porque ninguém queria dançar, não tinha nada, assim. Então, eu acho que, diferente da experiência delas, pra mim, pelo menos, foi mais de tentar lidar com frustração. Porque, assim, um lado meu queria, mas ninguém queria, e aí você tem que pensar, mas é o grupo, né? O grupo não quer, então se... um do grupo não quer, a gente tem que fazer de outro jeito, tem que encontrar um caminho. Acho que uma das únicas coisas, assim, que a sala, né, como um todo se engajou no último ano, eu não lembro especificamente se era a Taça Beca
a gente não pontuava nada, porque a gente não fazia nada, ninguém queria fazer nada. Mas tiveram algumas últimas competições ali no final. Então, tinha que decorar a porta, né? E aí, na época, eu tava no curso. Então, não, gente, e aí eu trazia a ideia, então vamos fazer um livro na porta. Aí, algumas coisas dava certo, mas era meio que um papel de formiguinha. Então, acho que pra mim, foi mais o contrário, assim. Porque daí você chega no mundo, né, corporativo, você começa a trabalhar, ou você vai pra faculdade, que daí você tem pessoas também de perfis diferentes, de você já tentar ali entender, tá? Essa pessoa é mais assim, aqui eu posso trazer tal tema, aqui eu posso falar de tal coisa. Então, entendi. Eu acho que pra mim... Essas relações interpessoais, né? Foi um pouco diferente nesse sentido, assim. Mas me moldou de outro jeito, né? Acho que cada um tem um tipo de experiência. Adoraria ter tido essas, porque eu queria, no final, assim, né? Ter um pouco mais de engajamento, mas hoje em dia tá tudo bem. Eu acho que a principal... Né, hoje, talvez no final aqui do podcast a gente fale mais disso, mas eu acho que conforme passa o tempo, a gente vai entendendo certas coisas, a gente olha pra trás e fala, nossa, isso não era tão ruim assim, isso não era tão desesperador assim, então tá tudo bem, ninguém quis fazer na época, ótimo, quem sabe em algum momento eu tenho oportunidade de fazer com os meus priminhos, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, sabe, pra ajudar, então acho que pra mim foi mais nesse sentido. É que os dramas da vida vão evoluindo também. Imagina se a minha preocupação hoje fosse... Ninguém quer dançar na festa junina. Fazer uma coreografia. Hoje é um problema que seria Queria tipo, muito. tudo bem. Eu Vamos queria lidar com muito isso, que tá o meu tudo maior bem. problema fosse ninguém quer dançar comigo na festa junina. Vocês 3 pegaram a Taça Beca? Não, só a Não. Marina. Só a Mar? E mais ou menos, né? Porque a minha sala não participa. Não, mas na nossa época o projeto não existia. Não. Não existia. E eu ainda saí antes, né? Eu não fiz o ensino médio no Beca, então também não Mas peguei. mesmo assim, eu também não peguei. Tá, que nós temos alguns episódios aqui também de casos de sucesso, comentando sobre a força que a Taça Beca trouxe para tantas vivências, assim, é incrível acompanhar, assim, como toda essa história fez muito sentido e faz sentido até hoje na vida das pessoas. Com certeza, eu acho que Né? não tive a oportunidade de participar do projeto, mas sei do projeto porque foi Mames, né, que escreveu. Então, essa questão de um por todos, todos por um, né, de ser uma coisa onde realmente estimule as pessoas a trabalhar em equipe, a ter estratégia. Eu acho que essa questão de pensamento estratégico, a gente não tem, né, numa formação tradicional, na faculdade também. Às vezes eu converso muito com a Marina nessa questão profissional e ela me fala algumas coisas de evolução de carreira, não sei o que lá, que eu falo, nossa, como é importante a gente ter essa troca com áreas diferentes. Porque na minha faculdade, ninguém me abriu a mente pra isso. Olha, você vai trabalhar, mas você tem que ser estratégico no que você vai escolher. Claro. Você tem que... Então, eu acho que a Taça Beca traz isso pros alunos, né? E isso é muito importante, realmente. Sim. Você falou de competição, não sei se você citou essa palavra, se eu imaginei, porque falando em Taça Beca a gente pensa Competição. muito em competição. E a questão do esporte na vida de vocês hoje e como era na época do colégio? Eu só posso falar assim, 0, porque... Inclusive, a gente se encontrou no Beca, né? Encontrei o Altmar. Professor Otmar. Ele me deu aula, acho que pouco lembra de mim, mas por isso, porque a minha sala era desengajada, ninguém queria fazer educação física, ninguém queria fazer nada, então assim, acho que Camila, não sei a Priscila prima, não mas era Camila engajada no super pode esporte. Eu falar. sou terrível. Eu também. Durante os meus primeiros anos do Beca, eu consegui quebrar o braço 3 vezes. Então, assim, a probabilidade de você me ver praticando qualquer esporte que envolvia uma bola era nula. Porque eu me machucava, sério. Muito, muito. Então, assim, em relação... Hoje, o meu contato com esportes, meu e da Camila, é completamente outro. O foco é assistir. Só torcida. Só torcida. Mas eu não praticava nada durante minha época de escola, Eu só porque acompanhei eu a era... empolgação da Camila nos É, esportes. não, eu sempre fui do esporte. Inclusive, eu acho que o Altmar até fica meio palpita, assim, porque eu sempre fui muito competitiva. Então, eu me machucava também. Inclusive, uma vez, eu quebrei o dedo jogando vôlei. E aí, tive que procurar minha mãe pra pedir o celular, pra ligar pro meu pai. E quando eu cheguei, ela tava no auditório, eu abri a porta e falei, mãe... Aí eu mostrei meu dedo inchado, ela...
liga pro seu pai e eu não quero saber. Já a minha experiência é assim, eu caía na rua, quebrei o pé na rua. Só pra vocês terem noção, não era nem fazendo esportes. Quebrei o pé na rua. 4 meses de gesso, sem poder fazer aula de educação física, óbvio, né? Perna engessada, 4 meses. Tirei o gesso, professor de educação física, Pri, faz 4 meses que você não faz aula, você precisa fazer, né? Não quero fazer, né? Acabei de tirar o gesso. Não, Pri, vai, você faz tiro, né, na cesta de basquete, você não precisa nem correr. Falei, tá bom, não joga a bola pra mim, porque eu não sei pegar nada que é jogado na minha direção. O menino jogou a bola pra mim, eu virei meu dedo, quebrei o dedo. Nossa, tive Pri. que ficar... Não, gente, esportes comigo Não funciona. Não, Eu não. sempre fui do esporte e acho que o esporte te traz também muitos aprendizados, né? A questão da equipe, a questão de você também ter que lidar com estratégias. A questão da competitividade, eu acho que até certo ponto ela é saudável, né? Depois de um certo ponto ela começa a ficar ruim, mas até um certo ponto ela é saudável. E aí, depois que eu saí do colégio, eu continuei praticando um esporte que eu conheci por conta do colégio, mas ninguém pratica isso no colégio, que é o tiro com arco. Mas foi por conta de um projeto que minha mãe fez junto com o professor de educação física, que na época era o Jorge, onde eles queriam falar sobre esportes que não eram divulgados, né, ou pouco divulgados. E nós fomos assistir uma etapa de tiro com arco no Círculo Militar de São Paulo. E aí eu fiquei encantada, assim, e aí minha mãe, Camila, um esporte meio caro, né, vamos pensar. E aí você tinha que ser sócio de algum clube, era muito mais restrito a participação. Mas depois de um tempo a gente ficou sócio de um clube que tinha tiro com arco. Pra mim foi muito importante, porque foi na época que eu tava prestando vestibular, então a questão do foco, da concentração. Até de aliviar o estresse, Aliviar né? o estresse. E aí, mas naquela época eu ainda acho que eu aproveitei pouco, porque eu ainda ficava muito ansiosa. Então, dia que eu tinha prova, dia que o treino era péssimo. E o meu técnico ria da minha cara. Mas, enfim, me ajudou muito. Só que o técnico saiu, eu precisei parar de praticar. Fiquei muito chateada. Mas depois de quase 10 anos, ele estava em outro clube. E aí ele me chamou para participar de um projeto patrocinado pelo governo. E aí ele falou, você não quer vir fazer uma seletiva? Aí eu já tinha terminado a residência, já tava trabalhando, já tava, né, com a vida um pouquinho mais estabilizada, assim. Falei, vou. Aí fui, passei na seletiva, me federei em 2016. E aí atiro até hoje, né? E tive a oportunidade de voltar ao colégio, inclusive com a turma da Mariá. Conta essa história, pra fazer uma vivência com eles. Era um ano olímpico, se não me engano, era um projeto da professora Renata Abreu. E ela me pediu pra ir lá falar com eles. Então eu lembro que ela levou algumas coisas de palavras em português e inglês para que eles aprendessem, né? Do arco, arrow, ball, né? Algumas coisas. Eles fizeram desenhos também. E aí eu fui e fiz uma vivência. Então lá no clube eles emprestaram um alvo que é com ventosa, a flecha, né? E eu contei a história do arco e flecha, que é milenar, expliquei tudo pra eles, e depois eles tiveram uma vivência na quadra. Foi muito bacana, foi muito legal. E muitos falam disso até hoje, viu? Inclusive a minha filha. São coisas que marcam, é verdade. Sim, porque é um esporte muito diferente, né? A coisa que eu mais escuto. Nossa, nunca vi Encanta ninguém muito. praticava isso. Porque normalmente a escola, ele não tem essa opção desses esportes diferentes. São os tradicionais, São os né? tradicionais. Eu lembro, inclusive, quando eu tava, acho que deveria ter uns 4, 5 anos, o Beca fez uma parceria com a Pronadar, que ficava do lado ali da matriz, né? Então eu comecei a fazer natação e eu adorava ir pra natação. A gente saía da escola, o grupinho, né? Todo mundo de mão dada, íamos pra Pronadar, fazíamos natação e eu achava o máximo aquilo. Depois de uns anos, eu acho que acabou ali também, a gente mas cresceu, acho que hoje nós temos, agora dentro nós do temos. colégio. Nossa, isso era incrível, era incrível. Depois era, né, futebol, vôlei, basquete, e aí, handball. é o que eu falei, vinha a bola e eu falava, não, obrigada. Mas esses Mas na esportes natação, então, diferentes, você se encontrou um pouquinho, muito, vai, Pri? não, quando eu era criança, assim, eu adorava fazer, fiz natação durante minha adolescência toda, mas era fora, né, ali da escola, e não envolviam bolas voando na minha direção também. Hoje nós temos o futebol,
o vôlei, as aulas de educação física, né, que são bem amplas, com várias modalidades aí, mas mais coletivas. Uhum. Temos a natação, temos a ginástica artística, Que legal. temos o Judô, judô, né? temos um trabalho bem forte com ginástica artística, com a Prolúcia, ela leva as crianças para competições, assim, é bem Nossa. legal. E temos a questão da dança e da expressão corporal no colégio também, que é bem forte. Eu gostaria muito né? que tivesse ginástica artística na nossa época. A Ia gente ser teve um muito período que legal. tinha expressão corporal. E a gente dançava até quando o Beca participou do Eliana no Parque, que era um programa da Record, se eu não estou enganada. A gente fez uma apresentação, porque eles iam no colégio gravar, porque depois passava um take no dia do programa. E aí nós ensaiamos com esse grupo da expressão corporal uma música do Rick Martin. E aí, Show. então Muito tinha... legal. Teve um período que teve, já. Sabe que o meu primeiro trabalho como professora, com registro em carteira, foi como professora de expressão corporal? Olha, que bacana. Isso é muito legal. Muito bom. São essas andanças da profissão, né? Também já passei por algumas aí. Com certeza. Eu acho que mesmo sabendo o que eu queria desde o começo, durante todo esse processo, minha visão mudou muito também, né? Eu acho que a gente vai amadurecendo e a gente vai tendo contato durante a graduação com os profissionais. E foi mudando muito, né? Então, quando eu fui para graduação, eu prestei prova para ser da monitoria da disciplina de anatomia. E aí eu percebi que eu gostava de ajudar os outros a estudarem. Então, daí eu falei, acho que mais pra frente eu gostaria de ser professora, né? E aí é onde hoje eu me encontro. Então, mas assim, não é um caminho linear realmente, né? Sim, não, de jeito nenhum. São várias coisas e aquilo que a Marina falou, às vezes vai te levando até se chegar no... Não, e que maravilhoso ser possível Exato, experimentar vários várias aspectos coisas. de várias profissões, né? Hoje o mundo, assim, tá muito diferente do que era Com certeza. antigamente. Você não precisa iniciar sua vida profissional de um jeito e terminar do mesmo jeito. Eu acho que isso é muito né? importante, porque na nossa época, assim, isso era uma coisa que pra mim era muito clara. Você precisa saber o que você vai ser. Você precisa fazer uma boa escolha, você precisa, né, pensar muito bem, porque essa é a sua carreira. Você vai estudar pra isso, você vai trabalhar pra isso, você vai alcançar o sucesso nisso. E se você não for bom, meu Deus, o que aconteceu? E assim, nunca é tarde pra você mudar de ideia, nunca é tarde pra você experimentar alguma coisa nova, nunca é tarde pra você pegar uma experiência antiga e falar: e se eu tentar? E se eu tentar isso? Sim. Né? Ou descobrir coisas novas dentro da sua própria profissão. Sim, mesmo, né? sim, O que a sim. Camila falou, não é um caminho linear. Dentro da área da saúde, meu Deus, tem uma infinidade Com de certeza. coisas que podem ser feitas, Sim. né? Que você pode se especializar, o que você pode experimentar. Então... E hoje eu acho que com esse boom de consultorias, mentorias, e amplia mais ainda, porque você pega o teu conhecimento e ajuda alguém, né, a Em outras traçar áreas. um caminho. Exatamente. Então eu acho que tem muito disso. Assim, Exato. sabe que eu fico muito curiosa aqui com a sua profissão, né? Porque essa questão do processo seletivo, de fazer entrevistas, né? Sei lá, você deve entrevistar muita gente maravilhosa, assim, Sim. pessoas incríveis, e aí tem que escolher, de repente, entre 10, né? O que pesa mais, assim, no momento da escolha? É realmente a capacidade técnica para o que ele vai executar, ou são essas habilidades e essas competências, a comunicação, a questão da flexibilidade, o que pesa mais? Depende muito, assim. Dica, é hein, claro... pessoal? Atenção para quem está procurando emprego. Não, mas eu acho que depende muito porque eu especificamente, né, vou pegar o meu exemplo, eu trabalho numa indústria farmacêutica multinacional. Então, né, citei a área da saúde, porque é uma das áreas, obviamente, que a indústria farmacêutica está inserida, e dentro disso tem várias sub-áreas, mas tudo leva à saúde, né, a paciente, enfim. Mas quando eu falo que depende, é porque é isso. Obviamente tem profissões, tem posições que vão exigir um nível técnico muito Altíssimo. forte. E aí, claro, competências, habilidades, vai contar também. Mas talvez não vai ser a coisa mais importante. Uhum. Acho que se eu fosse fazer um comparativo, assim, não só de posições, né, mais específicas, quando a gente fala de posições mais altas, né,
é isso. Aí a gente olha muito mais pra qual que é a capacidade estratégica dessa pessoa, a parte de liderança, Como né? que ele Como ser lidera, um bom líder. ele é super autoritário ou não, ele Exato. sabe ouvir. Exatamente. Como que ele consegue, né, também, obviamente, conduzir o time, porque, tudo bem, temos que chegar nesse resultado, mas o caminho para chegar nesse resultado é muito importante também, não é só entregar, né, como você faz aquilo acontecer, como que você conta aquela história. Sim. 5 adoeceram, 7 se afastaram. Será que está tudo Então, bem? é bem, assim, diversificado, eu diria, mas... Ao mesmo tempo, é claro que, de novo, a parte técnica para certas posições vão ser muito importantes, mas eu acho que tudo que a gente tem a oportunidade de desenvolver, que no mundo corporativo a gente chama de soft skills, né, na verdade. Também utilizamos no colégio já essa expressão. É super importante. Então, assim, comunicação, o pensamento estratégico também, como que, de novo, né? Como que aquela pessoa consegue contar aquela história? Como que é aquele storytelling, né? Não sei se vocês usam esse termo na escola, mas... Utilizamos em metodologias ativas. Então, No colégio nós trabalhamos com essas metodologias mais inovadoras, além da parte tradicional. E aí utilizamos em alguns projetos. Então, e aí é isso, assim, eu acho que muitas vezes, no recrutamento tem uma coisa que a gente fala, assim, né? De um perfil prontidão e um perfil potencial. O prontidão vai ser essa pessoa realmente que tem a parte técnica muito bem desenvolvida, né? Fez uma super faculdade. E que pode ser que, de fato, para aquela posição é o que precisa. E quando a gente fala de potencial, é isso. Como que essa pessoa, tudo bem, vai sentar hoje nessa posição, vai fazer o trabalho dela ali, mas como que a gente pode olhar para ela 2, 3 posições acima daquilo, né? Então, é olhar para esse potencial. Legal. A pessoa é muito boa nisso, mas... E pensando a longo prazo, né? Que show! E claro que, assim, todo mundo tem pontos a serem desenvolvidos. Ninguém chega pronto, até porque dentro do recrutamento a gente fala isso. Se você tá pronto, então essa cadeira não é pra você. É a próxima que porque é a próxima que vai ter desafio, não essa. Mas eu acho que é isso, assim, quando você... Ai, tô amando, gente. Eu quero fazer uma entrevista com ela. Quando você... acho que quando a gente percebe isso, é muito mais fácil, assim, de contar a nossa própria história, né? E de ouvir o que o recrutador tá te perguntando, né? Porque normalmente o recrutador é a primeira pessoa que você vai ter contato. E aí depois vem a etapa com liderança e etc. tudo mais. Então, acho que como recrutadora, o que a gente quer ouvir, claro que é toda a sua trajetória, tal, o que você fez, que grupo você participou, onde você estudou, os seus projetos. Exatamente. Mas mais do que isso, mas como você fez isso, né? Tudo bem, você entregou esse projeto, mas qual que foi o seu papel dentro daquilo? Quais foram os seus desafios e Quais como foram você os venceu? desafios? Ai, eu quero ser Exato. recrutadora agora, gente. Olha, você não sabe o que você tá falando. Parece que eu falo que eu converso muito com ela. E ela já vira e mexe, ela fala, vem trabalhar Eu comigo. falo que eu vou levar Mas ela eu pra quero também indústria fazer arco e farmacêutica. flecha. Ai, eu sou muito Todas as influenciável. dicas aqui, ó. Todas as Mas dicas. tá tudo bem, a gente pode experimentar várias coisas, Sim. né? Acho que, talvez, né, pra gente que vem de uma geração um pouquinho mais tradicional, talvez a gente ainda tenha um pouco isso enraizado, né? De, não, a minha profissão é essa, é isso que eu vou fazer e tal, mas se você não tá feliz, se você não tá se encontrando naquilo, por que não arriscar? Eu acho que a gente tem que ter coragem pra Sim. arriscar. E sabe uma coisa que eu penso muito também? Não existe nem a necessidade de você não estar feliz. Muitas vezes você pode estar feliz e você pode enxergar uma outra possibilidade Sim. e ter vontade de desenvolver aquilo para de repente voltar para sua profissão inicial muito mais bem preparada, E né? além disso, uma coisa que a Má acabou de falar. Se você é o melhor naquilo, essa não é a sua vaga. É a próxima, é o próximo desafio. E eu acho que, pra mim, isso é muito importante. A gente é movido a desafios. Quando a gente tá sempre ali, já Na se zona de tornou... conforto, né? O negócio se tornou automático. Qual a alegria que você tá tirando daquilo, né? Então, desde do pré, a gente sempre tem um desafio ali, porque a gente vai aprender algo aqui, a gente vai aplicar Mudam as isso. matérias, A né? gente aprende aqui, a gente aplica isso, né? Vem as provas, a gente tira as nossas notas, a gente está se desafiando Tempo todos os todo. dias, desde do primeiro ano, vamos falar assim. E aí a gente entra na nossa profissão, não, me especializei nisso, estudei para isso, de repente, é automático. E aí, cadê o desafio?
Então, se arrisque, se arrisque. E eu acho que uma outra mensagem, assim, legal de deixar, principalmente não só para quem tá no ensino médio, né, mas eventualmente para qualquer aluno que estiver escutando um pouco disso, acho que na escola, assim, eu não... Acho que eu nunca me considerei a mais inteligente, mas pra mim, e assim, acho que eu tenho consciência disso hoje, né, quando você olha pra trás, pensa e fala, mas eu olho, né, então pra trás e penso, assim, muito... que é muito importante você ser esforçado. Ser o mais esforçado, na minha visão, pelo menos, vale muito mais do que você ser o mais inteligente. Não que o mais inteligente não tenha o seu valor, seus benefícios e tal, mas eu acho que ser o mais esforçado é importante pra você, em primeiro lugar, mas para todas as pessoas também que você vai interagir, que você vai tocar, que você vai trabalhar. Porque muitas vezes é isso. Poxa, eu não conheço disso. Acho que eu lembro muito, né? Principalmente de começo de carreira. Claro que você tem medo de fazer diversas coisas. Mas, não sei. Mas me ensina. Não ter medo também de pedir ajuda, eu acho, né? A gente não precisa ter medo de pedir ajuda, de falar que não sabe. Olha, eu não sei, mas eu tô disposto a aprender. Não sei, não entendi? Não entendi. E é claro que assim, acho que, de novo, né? Se a gente for comparar a nossa geração com a que vem agora, nossa, eles têm uma facilidade não, um leque muito maior de coisas que eles podem acessar sozinhos, de informação. Sim. E óbvio, aí eu acho que precisa ter um suporte por trás para que eles acessem as informações corretas e saibam usar essas informações. Mas é uma coisa que a gente não tinha. Então, por isso que eu falo do esforço, assim, porque a gente precisou fazer na unha. Precisou pensar realmente e trazer... isso eu tô procurar fazendo assim, soluções. não tá funcionando. O que eu posso pensar? Errar até acertar. Exatamente. Então, acho que ser o mais esforçado é bastante importante, assim, pra você conseguir se desafiar também, Show. sabe? Nossa, que dica maravilhosa você deixou. E eu vou falar bom. mais Dica uma incrível. coisa. Reconheça o seu esforço. Também. Reconheça o seu esforço. Porque uma coisa que eu acho que a nossa geração pecou muito é não reconhecer o esforço que a gente fez pra chegar onde a gente chegou. Né? Celebrar as conquistas, Não você só, tá dizendo? Normalizar, na verdade. Tá. Muita gente normaliza o que foi conquistado. Não fiz mais do que a minha obrigação. Não, você fez. Você fez. Então, se Sim. você é uma pessoa esforçada, se você está se empenhando, reconheça seu empenho, reconheça a sua conquista, celebre a sua conquista. Sim, Entendeu? Acho que isso é muito importante também como dica pra vida. Sim, sim. com certeza. E você, Ká, que dica que você deixa? Gente, pratiquem exercício físico. Show! Isso ajuda na longevidade, né? Ter um envelhecimento saudável. Porque é uma informação técnica que me derrubou também quando eu tava na faculdade, que a partir dos 25 anos de idade a gente começa a envelhecer, né? Sério? É sério. Nossa senhora. Fisiologicamente, né? Então, assim, pratiquem atividade física. Eu sei que as meninas não tinham muitas habilidades com a educação física, mas Marina tá engajada no exercício. Priscila também tá engajada no Pilates, que eu só show! fico de olho nas minhas achei. amigas. Eu também sou do Pilates Sabe, agora. Eu Pri. amo Pilates, amo Pilates. Não tem bola, tá vendo? Mas de vez em ninguém quando está tem, jogando a bola na sua direção, direção. é verdade. É uma bola mais maleável. Ela é mais Não molinha, né? Não machuca. machuca. Você conhece um aparelho chamado V12 já? Não. É um não que sei se eu imita o movimento de um surfista Ah, ou de um Eu já vi, skatista. já vi. É Já demais. vi. experiência. E não tive contato ainda É com super ele. radical no Eu Pilates. sou júnior ainda do Pilates. Sou júnior, mas Bem me achei no esporte, consegui. Show. Consegui. Não, eu acho que em relação à vida, assim, à profissão, mantenha amizades que você conhece, porque isso é muito importante. Troque informações, não fique conversando só com as pessoas que pensam sua muito bolha. igual você. Uhum. Eu acho que por mais... mas eu vou conversar com alguém que não concorda comigo? Conversa. Porque é importante você ouvir o que a pessoa está te dizendo. Talvez você até reflita sobre a sua opinião e fala, você pode não concordar 100%, mas
Mas Às é outro vezes ponto de vista, Vai né? ampliar Outra os seus perspectiva. horizontes, ampliar né? horizontes, exatamente. Então, eu acho que quando eu trabalho com o paciente, a gente entende alguém que tá passando por uma dor ali, né? Então, assim, ele não tá ali feliz. Tanto é que com o tempo, eu aprendi a não recepcionar o paciente falando: ah, tudo bem com você? Você tá bem? Porque se eu tô dentro de um hospital, obviamente a pessoa não tá 100% Sim. bem, né? Então, até isso, é importante a gente se ouvir e ouvir o outro pra gente ajustar, né? Essa questão da humanização, né, cara, no Exatamente. Na atendimento. saúde se fala muito sobre isso, né? Você entender o outro, respeitar o outro. Então, eu acho que é isso. Converse com pessoas que não têm a mesma opinião que você. Não é usar a discussão no sentido de agressividade. É a discussão no sentido de enriquecer o seu conhecimento ou a sua relação com as outras pessoas. Incrível. E essa dica vale para os seus alunos agora na docência Vale, também, né, vale Ká? também. E essa experiência, dá tempo de contar só um pouquinho? Rapidinho? Sobre essa experiência Eu na comecei docência? efetivamente essa semana, né? Tá, Então, e aí? Como mas que está o coração e a eu mente em tava relação a bem isso? ansiosa, dividir com as meninas a minha ansiedade, mas foi bem bacana. Eu acho que olhar pra trás a toda essa trajetória e ver onde eu estou hoje é o que a Pri falou, é reconhecer, Deve né? dar um baita Tudo de um que eu orgulho, construí, né? exatamente. E a responsabilidade que a gente tem de estar ali passando um conteúdo, uma coisa teórica, mas ao mesmo tempo de trazer a vivência da profissão. Porque às vezes as pessoas têm. Eu dei aula ontem para um primeiro semestre. E dei aula para o terceiro semestre, era sala mista, e o pessoal do terceiro falou: a gente era uma turma de não sei quantos, estamos só em 15. Então, assim, as pessoas vão desistindo, porque realmente a gente sai do colégio, a gente não tem muita noção se realmente é aquilo que a gente quer. Então, a responsabilidade de também passar um pouco da prática para eles e de algumas coisas de pensamento crítico, que a gente às vezes só aprende quando a gente está vivenciando o dia a dia. Então, ontem eu estava conversando com eles que existe um código de ética da profissão. É importante que eles leiam. É para decorar? Não, mas é importante que eles leiam o código de ética. Lá falam as suas responsabilidades profissionais. Até onde você vai, a partir de onde é o outro profissional que vai assumir. Sim, você precisa saber do que você pode ser responsabilizado eventualmente, né? Exatamente. Então, assim, e aí o quanto você tem de responsabilidade com a vida do paciente, porque se você adota uma conduta onde você prejudica ele, você vai responder legalmente por isso, né? Então, eu acho que tem sido uma experiência muito, muito enriquecedora. E essa questão de preparar a aula, que aí eu tenho a ajuda da mãe, né? Mãe, preciso criar alguma coisa diferente aqui, porque tem muito tempo de aula e tem pouco conteúdo para hoje. Né? Então, a criatividade, mas tem sido uma experiência enriquecedora, com certeza. Legal. Boa sorte aí nessa sua Obrigada. nova jornada. Meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada. Muito obrigada por tudo que vocês trouxeram. Vocês trouxeram dicas, experiências, assim, riquíssimas para todos que estão assistindo. Se de alguma forma esse bate-papo te interessou, e eu tenho certeza que sim, porque foram muitos aspectos, o nosso bate-papo hoje foi muito profundo, né? Vocês mostraram hoje aqui por que vocês têm histórias de tanto sucesso, né? Vocês trouxeram tudo isso com muita profundidade, então obrigada por isso. E se você também que está nos assistindo percebeu, esse é o momento de você compartilhar esse link com outras pessoas para que essas histórias multipliquem, cheguem em mais e mais pessoas, certo? Muito obrigada. Obrigada pelo Obrigada. convite. Colégio Beca, qualidade no presente e sucesso no futuro.